Ao noroeste do Canadá, existe um lugar que é no mínimo intrigante, uma região deslumbrante, cercada por belezas naturais praticamente inalteradas pelas mãos humanas. No entanto, é também um lugar isolado, sendo possível acessar a região apenas de avião ou barco. O que torna ainda mais curioso e perturbador é o fato de um local tão remoto ser marcado por tantos mistérios e mortes inexplicáveis. Esse local já atraiu pessoas em busca de riquezas, mas que encontraram apenas fins brutais. Até histórias de criaturas de outro mundo que vagam por lá. Não é à toa que o apelido mais popular dessa região é o Vale dos Homens Sem Cabeça. Um nome que sem dúvida faz jus ao local, como você já vai descobrir. Essa é a história do Vale Nahanni, o lugar mais sinistro do Canadá. Olá, eu sou o Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Save Room. Nesse vídeo eu vou te contar a história do Vale dos Homens Mortos, ou Homens Sem Cabeça, uma região nos territórios do noroeste do Canadá, um lugar extremamente remoto, que parece ter passado desapercebido pela influência humana e praticamente não foi tocado pelas mãos do homem. Essa área cobre cerca de 1.140.000 km². No entanto, a maior cidade que você vai encontrar aqui tem pouco mais de 20 mil habitantes. No total, apenas 40 mil pessoas vivem em toda a região. Para ter uma noção do tamanho disso aqui, esse lugar é maior que a Colômbia, um país com mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, temos essa terra isolada com apenas alguns vestígios humanos, com florestas que parecem não ter fim, montanhas maiores que prédios e rios que percorrem quilômetros, além dos animais, é claro, como lobos e ursos. O cenário perfeito para uma fantasia, ou uma história macabra de terror, só que nesse caso, os eventos são reais. Aqui fica a Reserva Nacional Nahanni, um lugar tão isolado que só é possível chegar de barco ou avião. E Nahanni, na língua dos nativos, significa rio selvagem, por conta do Rio Sul, um rio de mais de 500 quilômetros que atravessa a reserva com uma correnteza violenta. Além disso, em uma parte do rio temos uma queda d'água 2 vezes maior que as cataratas do Niágara, Virginia Falls. Mas pelo menos para mim, o que chama mais atenção aqui são as montanhas e precipícios com mais de 1 quilômetro de altura. Sem dúvida é uma das áreas mais lindas do planeta. Porém, segundo as lendas, esse lugar é amaldiçoado. Todos que vêm aqui e passam tempo demais acabam morrendo de formas brutais ou simplesmente desaparecendo para sempre. O próprio povo nativo, os Dene, que habitavam a região há mais de 10 mil anos, abandonou o local. Claro que isso tem muito a ver com a chegada dos europeus e a criação do comércio de peles, o que levou os Dene a se mudarem para mais perto desses assentamentos e pontos de comércio. Só que, segundo os próprios descendentes dos Dene, foi outra coisa que fez seus ancestrais deixarem a região que hoje é a reserva. Segundo eles, criaturas de outro mundo vagam por lá, como gigantes que vivem dentro das cavernas, ou uma criatura chamada Ahila, um espírito maligno na forma de um lobo branco gigantesco. Ou talvez eles temessem ter o mesmo fim dos Naha, uma tribo que vivia na região de Nahanni e que literalmente desapareceu do dia para a noite. Mas o lugar só foi ganhar sua fama macabra mesmo lá pelo fim do século XIX e começo do século XX, quando aconteceu a Corrida do Ouro no Canadá. Mais de 100 mil garimpeiros viajaram para o noroeste do país em busca do precioso metal dourado. Porém, 99% dessas pessoas foram procurar ouro na mesma região, um lugar chamado Klondike, que fica próximo à fronteira com Alasca. Ou seja, a concorrência por lá não era pequena. E aqui entram os personagens principais da nossa história, os irmãos Frank, Willie e Charlie McLeod. Pequeno spoiler, o nome Vale dos Homens Sem Cabeça surgiu por causa deles. Um certo dia, alguém bateu na porta dos irmãos McLeod. Quando abriram, se depararam com um homem um tanto quanto estranho. Ele era claramente um nativo, mas sua aparência e as peles que vestia eram diferentes das dos Dene. Os McLeod já tinham feito negócios com os Dene antes, então eles tinham certeza que esse cara não era um deles. Mas qualquer suspeita sumiu no mesmo instante em que esse sujeito enfiou a mão na bolsa
e pegou algumas das maiores pepitas de ouro que os McCloud já tinham visto. E por mais bizarro que pareça, ele aceitou trocar todo aquele ouro por apenas um pouco de mantimentos e tabaco. Pois é, naquela época os nativos não tinham tanta noção do quão valioso era esse metal. Além disso, ele contou aos irmãos onde encontrou todo aquele ouro, um lugar chamado Vale Nahani. Nesse momento, os irmãos McCloud devem ter pensado, se esse cara estiver mesmo dizendo a verdade, a gente vai ficar podre de rico. Aquelas pepitas eram enormes. E melhor ainda, ninguém estava procurando ouro no Vale Nahani. Tava todo mundo lá em Klondike, ou seja, a concorrência era zero. Sem planejar muito, no ano de 1904, os irmãos McCloud juntaram seus equipamentos, alguns mantimentos e partiram rumo ao Vale Nahani. Após uma jornada extremamente difícil e punitiva, passando frio, se machucando nas rochas, eles finalmente chegaram ao Rio Plano, um afluente do Rio Sul de Nahani, só que bem menor, com cerca de 200 quilômetros. E ele fica mais ou menos no meio do vale. A partir daí, os irmãos navegaram mais um pouco, até que encontraram um lugar bacana, atracaram um barco e montaram seu acampamento. E sem perder tempo, eles pegaram uma calha e colocaram no rio para ver se encontravam algo. No caso, calha é o equipamento mais usado por quem busca ouro ou pedras preciosas. É um tipo de caneleta estreita de metal ou madeira, com pequenas ondulações no fundo. Ela é colocada na água, geralmente presa com algumas pedras, enquanto os garimpeiros jogam dentro os sedimentos do rio. Nisso, a própria correnteza carrega a terra e a areia embora, enquanto o ouro, que é mais pesado, fica preso no fundo. E foi assim que os McCloud descobriram que não tinha pouco, mas sim muito ouro naquele vale. E a partir daí eles ficaram dia e noite garimpando, parando apenas para comer e dormir algumas horas. E quando os suplementos começaram a acabar, os irmãos decidiram que era hora de voltar para casa, até porque naquele ponto eles já tinham conseguido uma boa quantia de ouro. E novamente eles embarcaram no Rio Plano. Só que chamar esse rio de plano é no mínimo irônico, porque algumas partes são muito turbulentas por conta das pedras embaixo, e a correnteza é forte. Os McCloud foram descobrir isso da pior forma, quando o barco deles afundou nesse rio. Felizmente eles não se afogaram e conseguiram nadar até a margem, até conseguiram recuperar alguns suplementos e um velho rifle de caça, mas todo o resto foi perdido, inclusive o ouro. Pois é. Claro que isso deixou os irmãos devastados, todo aquele ouro levado pelas águas. Num sentido figurado, era como se o vale tivesse pego de volta o que era seu. Mas ainda havia esperança, porque eles estavam vivos, e agora tinham certeza que tinha ouro naquele vale. Então eles voltaram para casa, mas com a ideia fixa na cabeça de se preparar melhor e no futuro próximo tentar a sorte mais uma vez naquele vale. E assim, depois de um bom tempo, em 1906, os irmãos decidiram que estavam prontos. Era hora de tentar a sorte mais uma vez. Só que dessa vez, o irmão mais velho, o Charlie, decidiu que não iria junto com eles. Depois daquela experiência de quase morte, ele chegou à conclusão de que não existe ouro no mundo que valha a sua vida. Mas como seus irmãos já eram adultos, ele não podia impedir que tomassem suas próprias decisões. Então ficou para trás enquanto os outros dois seguiram viagem. E para preencher o lugar do Charlie, eles convidaram um homem chamado Robert Weir, um antigo conhecido da família. E a verdade é que ninguém sabia quanto tempo eles ficariam no vale ou quando voltariam para casa. E por conta disso, mesmo após meses sem notícias, o Charlie ainda não estava preocupado com os irmãos. Ele sabia que só o percurso até lá levava cerca de 2 meses. Só que o tempo foi passando. 2 meses viraram 4, depois 6, 8, 11 meses, 1 ano se passou e nada dos irmãos voltarem para casa. Nisso, Charlie começou a se preocupar, mas pensou que talvez o motivo pela demora fosse o fato de que o grupo tinha encontrado muito ouro e que ele extraiu o máximo possível antes de voltar. Além disso, dessa vez eles tinham levado muito mais suplementos, então Charlie se acalmou e resolveu esperar mais um pouco. Só que o tempo continuou passando, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4, 6, 8 meses, 2 anos se passaram e nada deles aparecerem. Foi aí que o Charlie caiu na real e pensou, mano, alguma coisa definitivamente aconteceu com meus irmãos, eu tenho que procurá-los. O Charlie então reuniu um grupo de exploradores experientes e partiu pro vale em busca dos irmãos. O que é irônico, já que o Charlie era o único que nunca mais queria pisar naquele lugar, mas por conta da família, foi obrigado a isso. Novamente, ele e seu pequeno grupo enfrentaram todo o difícil trajeto pelas montanhas,
até chegar ao rio Sud-Nahane. Como eu disse, esse rio é muito maior que o Rio Plano, percorrendo mais de 500 quilômetros. Conforme foram navegando, se aproximavam da parte mais perigosa, o segundo cânion. Acontece que existem 4 cânions gigantescos próximos a esse rio, com paredes de pedra que chegam a mais de 1 quilômetro de altura. E o segundo cânion é o pior de todos, porque é uma parte do rio sem margens para atracar o barco, apenas rochas gigantescas com ângulos de quase 90 graus em ambos os lados. Além disso, dizem que o rio é tão profundo quanto os cânions são altos. Colocando de uma forma mais simples, temos esse corredor de rochas colossais, onde tudo que você pode fazer é ir para frente ou dar meia volta, e logo abaixo sabe-se lá quão fundo é a água. E para colocar uma cereja nesse bolo de desgraça, existem várias passagens de cavernas nesses cânions. Inclusive, em uma delas, o pessoal encontrou centenas de ossos de carneiro de mais de 2000 anos antes de Cristo, possivelmente restos de sacrifício. Enfim, você não tem acesso a essas cavernas. Mas, se tiver algo dentro, ela tem acesso a você. Logo, não é um lugar muito agradável para se estar, concorda? Mas mesmo assim, o Charlie conseguiu passar do segundo cânion, e estava próximo do primeiro. E nesse ponto o rio já tinha margens novamente, ou seja, é um trecho bem mais de boa. Inclusive foi nessa parte que de longe eles viram um pequeno acampamento próximo à margem. E chegando mais perto para investigar, Charlie viu algo macabro. Nesse acampamento havia 2 corpos, já em estado bem avançado de decomposição, restando praticamente apenas os ossos. O mais curioso é que ambos os corpos, ou esqueletos, estavam sem as cabeças. Eles procuraram ao redor do acampamento, mas não encontraram nada. Além disso, a posição dos esqueletos era estranha. Um estava parcialmente coberto por uma manta, como se tivesse jogado a manta para o lado numa tentativa de se levantar rapidamente. Já o outro corpo estava com o braço estirado em direção à sua arma, como se quisesse pegá-la para se defender. Seja lá o que tenha matado eles, aconteceu quase ao mesmo tempo e de forma rápida. Charlie ainda tinha esperanças de que aqueles esqueletos não fossem de seus irmãos, mas essa esperança foi perdida quando, próximo a um dos esqueletos, ele encontrou o relógio de pulso que seu irmão sempre usava. Foi aí que ele teve certeza que aqueles de fato eram seus irmãos. Além disso, em uma árvore próxima aos esqueletos, estava entalhada a seguinte frase: "We found a fine prospect." Em português, encontramos um ótimo local para garimpo, ou seja, eles encontraram ouro. Mas ainda tem uma peça faltando, o terceiro homem que estava com eles, o Robert Weir. Ele nunca foi encontrado. Então a explicação mais lógica seria que o Robert tenha matado os irmãos, roubado seu ouro e fugido, certo? Poderia ser, porém, não muito longe dali, eles encontraram um terceiro esqueleto. E por mais que nada tenha sido confirmado, muitos acreditam que aqueles ossos pertenciam ao Robert Weir. E não havia nenhuma pepita de ouro junto com ele. Mas tá bom, vamos supor que aquele esqueleto não era do Robert Weir, e sim de outra pessoa. E foi ele de fato que matou os irmãos e roubou seu ouro. Isso explicaria o caso dos irmãos MacLeod, mas não os outros. Sim, os irmãos MacLeod não foram os únicos que perderam a vida e a cabeça nesse vale. Quase 10 anos após esse evento, em 1917, um garimpeiro chamado Marty Joggerson tentou morar nesse vale, também com o objetivo de encontrar a lendária mina de ouro. Ele construiu uma pequena cabana e planejava passar o inverno no vale. E tudo parecia bem, inclusive a última carta que ele enviou para a família dizia que de fato ele havia encontrado muito ouro. Mas nesse mesmo ano, a cabana de Martin foi encontrada queimada, e próximo a ela estava seu corpo decapitado. 1927, Yukon Fisher, um fora da lei procurado pelas autoridades canadenses, decidiu fugir para o Vale Nahane. E já que estava lá, por que não procurar um pouco de ouro? Afinal, havia dado muito certo para aqueles que vieram antes dele. Não muito tempo depois, ele foi encontrado. Adivinha só? Em 1931, foi a vez de Phil Powers, a quinta alma infeliz a morrer no Vale Nahane. Seu acampamento também foi consumido pelo fogo. As autoridades disseram que o incêndio foi um acidente, mas pela posição que o esqueleto do Phil foi encontrado, dava a entender que ele havia sido morto muito antes do lugar pegar fogo. E o último decapitado foi encontrado em 1945. Era um homem cuja identidade nunca foi descoberta. Ele morreu enquanto estava no seu saco de dormir.
Foi então que de Vale Nahani, o lugar passou a ser conhecido como Vale dos Homens Sem Cabeça. E esse último corpo foi encontrado quase 40 anos após a morte dos irmãos MacLeod. E além dos corpos sem cabeça, há vários casos de pessoas que desapareceram e nunca mais foram encontradas nesse vale. Porém, os casos mais perturbadores são o de Annie Lafferty e John Patterson. Em 1926, Annie Lafferty foi caçar na região. Embora não fosse muito comum na época uma mulher sair em uma expedição de caça, Annie era uma caçadora experiente. No entanto, ela acabou se separando do seu grupo nesse vale e desapareceu. Meses depois, um nativo conhecido como Charlie contou que numa certa noite estava no vale e ouviu algo estranho, algo correndo do lado de fora da sua tenda. Ele saiu para investigar e foi quando viu uma mulher pálida e completamente nua escalando uma colina, como se fosse um animal. Charlie disse que a mulher virou o rosto para ele, e foi quando ele percebeu que, embora parecesse, aquilo não era humano. Havia algo de muito errado nos olhos dela, como se tivesse possuída por algo. Charlie descreveu o que viu ao grupo que estava com a Annie, e ao descrever a aparência daquela mulher, eles não tiveram dúvidas, aquela era a Annie. Annie Lafferty nunca mais foi vista depois disso. Já em 1946, um geólogo chamado Frank Henderson voltou do vale com uma história perturbadora. Ele disse que seu parceiro John Patterson havia desaparecido. Acontece que Henderson e Patterson tinham uma maneira peculiar de se comunicar um com o outro, já que se dividiam pela região. Depois de um determinado tempo, eles se encontravam em um ponto próximo a Virginia Falls. O primeiro a chegar deixava uma mensagem em uma grande árvore que ambos conheciam. Dessa vez, Henderson chegou primeiro e deixou sua mensagem antes de seguir caminho para o Vale Nahani. Depois de várias semanas, ele retornou e descobriu que ainda não havia nenhuma carta do seu parceiro. Inclusive, a mensagem que ele havia deixado ainda estava no mesmo lugar. Então Henderson reuniu algumas pessoas para procurar por Patterson. E numa noite, enquanto estavam acampando, o grupo foi visitado por alguns nativos, que disseram que eles deveriam deixar o vale o mais rápido possível, pois figuras brancas vagavam pela região. Durante essa mesma noite, o grupo de Henderson não conseguiu dormir, porque durante toda a madrugada, eles escutaram gritos e uivos próximos ao acampamento. Na manhã seguinte, o Henderson juntou suas coisas e meteu o pé desse vale, e disse que definitivamente havia algo muito macabro naquele lugar. A teoria oficial das autoridades é que essas mortes e desaparecimentos teriam sido causados por ataques de animais, ou as vítimas morreram de frio, fome ou algo assim. Mas essa explicação não convenceu nem um pouco a população local. Até porque, que tipo de animal arranca a cabeça da sua presa e depois bota fogo no acampamento dela? Olhando para esse ponto, realmente parece não fazer muito sentido, concorda? E não estamos falando apenas de uma morte isolada, mas de 6 casos assustadoramente parecidos ao longo de décadas. E como as autoridades não conseguiram formular uma teoria convincente, a própria população começou a criar as suas. Uma delas é que os responsáveis pelas mortes seriam outros mineiros. Ao verem essas pessoas com os bolsos cheios de ouro em um lugar isolado, eles não pensaram 2 vezes antes de matá-las e roubar seu ouro. Mas pelo menos para mim, isso não explica muito bem a semelhança entre os casos. Outra teoria é que os Nahas seriam os culpados. No começo do vídeo eu citei os Naha, uma tribo que vivia em Nahani e que desapareceu misteriosamente. Porém, tem um pouco mais nessa história que eu não mencionei. Antigamente, 2 tribos viviam por lá. Os Dini, uma tribo pacífica que vivia do solo e da caça, e os Naha, que não eram tão pacíficos. Eles curtiam saquear outras aldeias, e de acordo com algumas lendas, até comiam carne humana. Após sofrerem muitos ataques dos Nahas, os Dini se cansaram e decidiram revidar. Eles pegaram seus arcos, lanças e machadinhas e marcharam até a aldeia dos Nahas. E o que tinha tudo para ser a batalha mais sangrenta da história da região não aconteceu. Quando os Dini chegaram na aldeia dos Naha, eles não encontraram ninguém. A aldeia estava deserta. Até aí, tudo bem, talvez os Naha tivessem se mudado. Mas a parte estranha é que eles deixaram tudo para trás. Comida, roupas, equipamentos. Até algumas fogueiras ainda estavam acesas, como se tivessem desaparecido em questão de minutos. Eu aposto que os Dini ficaram assustados, achando que os Naha haviam descoberto sobre o ataque e se esconderam para pegá-los desprevenidos. Mas não, os Nahas nunca mais foram vistos.
Alguns Genie acreditam que eles tenham se transformado em espíritos, agora guardando o vale. E segundo eles, isso está relacionado a essas mortes e desaparecimentos. Mas e se os Nahas nunca tivessem desaparecido realmente? E se tivessem apenas se escondido em uma área mais remota da região? Afinal, eles sempre foram conhecidos por sua agressividade e sede de sangue. Então quem dirá com estrangeiros invadindo suas terras? Em contrapartida, outra teoria diz que não foram os Nahas, mas sim os próprios Genie que mataram aquelas pessoas. Uma tribo até então pacífica, mas não estúpida. Eles sabiam que se o vale se tornasse famoso por ter ouro, muitas pessoas viriam e destruiriam seu estilo de vida. Então eles matavam todos que encontravam ouro por lá. E quem sabe arrancar a cabeça e queimar os pertences das vítimas fosse parte de um ritual, para evitar que essas almas se tornassem espíritos vingativos. E claro, tem a teoria sobrenatural, que diz que o Ahila, esse lobo branco gigantesco, matou e engoliu as cabeças desses garimpeiros. Ou quem sabe os Nahas realmente tenham se tornado espíritos protetores do vale. Bom, essas são as teorias. Aí fica a pergunta, qual delas você acha mais plausível? Comenta aí. O último caso registrado de alguém procurando ouro no Vale Nahanni aconteceu em 1962. Inclusive foi filmado. Nesse documentário chamado Nahanni, vemos Albert Feile, um veterano de 73 anos, que há quase uma década procurava pela lendária mina de ouro dos irmãos MacLeod. Todo ano, após o inverno, ele viajava do Forte Simpson até Nahanni, um percurso que levava cerca de 6 a 8 semanas, enfrentando o frio, a exaustão e a correnteza violenta do rio. Fora que numa parte do trajeto, perto de Virginia Falls, o único jeito de continuar era escalando uma colina e contornando a cachoeira. Nisso, Feile tinha que pegar todos os seus suplementos, o motor do barco e transportá-lo para o topo da colina, além das tábuas de madeira, para construir um novo barco lá em cima e continuar a jornada pelo rio. Eu mencionei que esse cara tinha 73 anos, né? Pois é. Talvez o que desse tanta força de vontade ao Feile fosse a esperança de um dia finalmente encontrar a mina de ouro. Mas, ao mesmo tempo, essa esperança também era a raiz da sua angústia. 8 vezes ele tentou. 8 vezes ele falhou. Eu estarei morto ou afogado antes de desistir. Albert Feile. Ele faleceu em 1973, no Forte Simpson, sem nunca ter encontrado a lendária mina de ouro. Talvez justamente por isso ele tenha morrido no conforto de sua casa, e não no Vale dos Homens Sem Cabeça, como aqueles que vieram antes dele. E por fim, no final da década de 70, a Reserva Nacional Nahanni foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco, o que tornou a maioria da região proibida ao público. Muitos dizem que essa proibição serve tanto para proteger os patrimônios da reserva, tanto para proteger as pessoas do que vive lá dentro. O fato é que desde 1900 até os dias atuais, mais de 40 pessoas desapareceram ou perderam suas vidas na região da reserva. É claro que a maioria desses casos tem uma explicação lógica, como o terreno difícil, o rio violento, o frio ou animais selvagens. Mas as mortes do Vale dos Homens Sem Cabeça, até hoje, permanecem sem uma explicação. Então, esse foi o vídeo, e muito obrigado a você por ter assistido. E se você quiser ouvir apenas o áudio desse vídeo, você pode fazer isso no Spotify. Eu sei que tem algumas pessoas que curtem esse conteúdo para dormir, então assim fica até mais fácil. Enfim, o link tá logo abaixo. Fique em paz e até a próxima.